Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Chegamos à sexta-feira, né? Último dia da semana. Quero desejar a todos um bom final de semana, um bom final de dia, de sexta-feira, né? Que você esteja vivendo em plenitude, em integridade física e espiritual na presença de Deus. Amém, queridos? Amados, hoje eu queria falar um pouquinho, né, sobre as questões que são pertinentes à vida humana, ao pecado. Né? O homem é pecador. A gente escuta falar de homicídio, suicídio, feminicídio, fanticídio, né? Infanticídio, melhor dizendo, fraticídio, genocídio. O que de comum existe nessas palavras? Né? Além nós sabemos que é resultado do pecado. É o sufixo sídio. O sufixo sídio, eu estava olhando, pesquisando, ele tem origem no latim sidium, e significa ação de quem mata ou o seu resultado. Né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? Está lá em Romanos 6, ou seja, ele gera a morte. Então, o pecado é um agente de morte. Né? Nós vivemos dias de relativismo ético, moral, e nesses dias de pós-modernidade, o conceito de pecado, infelizmente, está sendo desconstituído, né? Desconstruído, melhor dizendo, pelas leis governamentais, né? Pela cultura liberal, pelo novo modelo social, né? Que eu creio que é um modelo anti-Deus, né? E a palavra pecado está caindo em desuso na sociedade, né? Tornando-se assim uma expressão obsoleta, em fase de extinção. É o que Isaías diz, né? Ai daqueles que transformarem o bem em mal, né? E mudarem o valor das coisas. Para uma minoria que ainda, vamos dizer assim, que ainda considera o pecado como algo nocivo e presente na vida humana, a ideia é que pecado diz somente respeito àquilo que prejudica o próximo, né? Isso é uma inverdade, porque o pecado, em sua definição, ele é tudo aquilo que é contrário aos princípios, né, santos de Deus. Quando estamos vivendo de forma diferente aquela que Deus propôs para nós estamos vivendo em pecado. O salmista, lá no Salmo 51, ele diz o seguinte: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Ora, será que existe pecadinho ou pecadão? Né? Eu falei no início desta reflexão de uma série de pecados da categoria sídio, né? Se é que eu possa colocá-los em categoria. Mas o que importa mesmo é que tudo seja pecadinho ou pecadão, né? Classificados ou não pela nossa torpe e miúda capacidade de julgamento, vai gerar a morte. Né? Por isso é que Jesus precisou vir em nosso socorro, porque a Bíblia diz que não há nenhum homem que não peque, né? E que todos estão condenados à morte. Está lá em Romanos 3 e Eclesiastes 7 no Antigo Testamento. E quando Jesus veio, ele fez uma afirmação: eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Está em João 10. Agora, pensar de todos os pecados serem abomináveis para Deus e alguns pecados terem consequências mais graves que o outro, vamos ver isso, né? A Bíblia diz, né, 1 João capítulo 5, diz que há pecados para a morte, né, citado de uma forma direta. Né? E ele não está direcionando, né, não está direcionado somente à morte física, e sim à morte espiritual. Né?
existem dois tipos de morte, né? Existe a morte física e a morte espiritual. Vamos entender isso. A Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, está em Romanos 5, né? Então entrou a morte como uma operação, como resultado do pecado. E essa morte, ela divide, né, em morte física e morte espiritual. Morte física, nós sabemos, foi o juízo declarado por Deus quando Adão pecou. Ele disse: maldita é a terra por tua causa, do pó vieste, ao pó voltarás, está em Gênesis 3, né? Então, a morte física. E, igualmente, né, tanto a morte física quanto a morte espiritual, gerada pelo pecado, a morte espiritual resultante, né, dessa operação do homem, dessa atitude do homem de rebelião contra Deus, que vai culminar com a separação entre Deus e o homem, né? O homem, a Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecado, é a morte espiritual. A Bíblia diz também que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós, né? Para que ele não nos ouça. Está em Isaías 59. Então, é uma separação muito, muito triste, né? Mas olha, existe uma coisa maravilhosa. A mesma Bíblia nos afirma que Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, né? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Coisa linda, está em 2 Coríntios 5, né? Coisa maravilhosa isso. Infelizmente, né, essa magnífica e amorosa ação de Deus em nosso favor tem sido desprezada pelo mundo, que não percebe o seu destino de morte eterna, separação eterna de Deus, se não houver arrependimento, confissão, né? Então, assim sendo, há um pecado, apenas um, né? Que é chamado pecado para a morte, né? É o pecado para o qual não há mais esperança de perdão. Nós sabemos, biblicamente, que há somente um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá em Mateus 12. Né? E é um pecado diretamente à pessoa do Altíssimo, né? Uma infâmia ao Santíssimo Espírito Santo, né? De modo consciente, de modo impenitente. É evidente, né, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é fruto de uma rebelião deliberada de fé em Jesus Cristo. Ao apartar-se da união vital com Cristo e da verdadeira fé do Espírito, significa negar o relacionamento salvífico com Jesus, né? Rejeitar irredutivelmente a ele. O escritor de Hebreus diz que já não resta nenhum sacrifício pelos pecados, né, para o impenitente, aquele que pisou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça, né? Resta somente uma horrível expectação de juízo. Está em Hebreus 10. Né? Então, quem comete o pecado para a morte são aqueles que rejeitaram todos os princípios de santidade e obediência de Deus e que não se quebrantaram, não se arrependeram, né? Que desprezaram o Evangelho e que têm renunciado completamente à fé em Jesus Cristo, tornando-se inimigo de Deus. Né? Quando o Espírito Santo é ultrajado, é resistido persistentemente, meus irmãos, ele deixa de agir na vida do pecador, né? Já nenhuma expectação resta, impossibilitando o de arrependimento e de salvação. Então, nesta breve reflexão, eu procuramos mostrar que o pecado é algo muito sério e que precisa ser tratado biblicamente, porque senão haverão consequências gravíssimas, né? Pecado não deixa de ser pecado com o tempo. Ele não deixa de ser uma ofensa a Deus por causa da evolução social, das mudanças culturais, por causa das novas leis governamentais. Não. Pecado só perde a validade quando o pecado
quando o pecador, melhor dizendo, se arrepende da sua transgressão e confessa a Deus. Amém, queridos? Então, pense nisso, reflita nisso, né? Nós temos um caminho de vitória, um caminho de bênção, que é receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Um beijo no teu coração. Final de semana nós temos culto, né? Culto de aniversário de Nova Aliança, né? Amanhã nós temos um culto às 7 horas, 19 horas, ali na Avenida João 23, 1910, em Santa Cruz. Venha estar conosco, celebrar, né? Dar graças a Deus por 33 anos de vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te guarde. Dê um like nessa mensagem, né? Compartilhe ela com alguém, com o seu amigo, com a sua família, né? Inscreva-se nesse canal e toque no sininho, né? Para que você receba constantemente ou diariamente as nossas reflexões. Amém? Deus te abençoe, queridos. Até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus.